Isto é o meu corpo. Quando Jesus disse essas palavras na última ceia, ele não estava apenas dividindo o pão, ele estava entregando um mistério milenar. O que ele realmente quis dizer? Seria aquele pão a sua carne literal ou um símbolo espiritual profundo? Essa pergunta é o centro de uma das maiores divisões da história. Para uns, a presença real no altar. Para outros, um memorial de gratidão. Muitos seguem tradições sem entender a raiz. Hoje, no Quadros em Movimento, vamos sair do automático e entender as 8 diferenças entre católicos e evangélicos com respeito e Bíblia aberta. Você está pronto para a verdade? Muita gente acha que as igrejas evangélicas surgiram ontem, mas para entender o presente, precisamos voltar a 1517. Por 1500 anos, a cristandade caminhou sob uma só estrutura, mas o evangelho foi se perdendo em tradições humanas. Martinho Lutero, um monge católico, percebeu que a simplicidade da fé estava sendo trocada por moedas e obrigações. Ele não queria criar uma religião, ele queria voltar à Bíblia. Assim nasceram os protestantes. Mas cuidado, o erro não tem placa. Hoje, tanto católicos quanto evangélicos precisam voltar ao arrependimento real. O foco não é a igreja, é Jesus. Onde você busca a resposta para o que agrada a Deus? No catolicismo, a autoridade é um tripé: a Bíblia, a tradição e os ensinos da igreja. Eles acreditam que a igreja ajuda a interpretar a palavra para ninguém se perder. Já os evangélicos seguem a sola escritura, somente a escritura. A ideia é simples: a Bíblia é a autoridade final, e nada pode ter o mesmo peso que a palavra escrita. Se não está fundamentado nela, não pode ser condição para a salvação. E você? O que pesa mais na sua vida? O que a tradição diz ou o que a Bíblia ensina? O que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? O ensino católico sugere o purgatório, uma purificação final para quem morre na graça, mas ainda carrega marcas do passado. É por isso que rezam pelos mortos. Já os evangélicos não veem base bíblica para isso. Para nós, o sacrifício de Jesus foi completo. Quando ele disse "está consumado", ele pagou tudo. A Bíblia diz em Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Não há etapa intermediária. A resposta ao chamado de Deus deve ser dada aqui, nesta vida. Se você entra numa igreja católica, vê pinturas e esculturas. Na evangélica, o ambiente é simples. Por quê? O católico vê a imagem como uma lembrança visual, como uma foto de família para honrar heróis da fé. O problema surge quando o respeito vira adoração, algo que a Bíblia chama de idolatria. O evangélico entende que a fé não precisa de apoio visual. Por isso, prefere a cruz vazia, focando na ressurreição. O foco deve ser o Criador, não a criatura. Como está o seu altar particular? Ele está livre de distrações para olhar diretamente para Cristo? Você sabia que a Bíblia católica tem 73 livros e a evangélica 66? Alguém mexeu na Bíblia? A diferença está em 7 livros do Antigo Testamento, como Tobias e Macabeus. Os católicos os aceitam por tradição histórica. Já os evangélicos, na Reforma, decidiram seguir o conjunto de livros que os judeus da época de Jesus reconheciam como sagrados. No meio evangélico, esses livros são chamados de apócrifos e não são usados para a doutrina. No fim, o que importa é: você tem lido os 66 que todos concordam ser a voz de Deus? Este é um ponto sensível. Católicos acreditam na comunhão dos santos, pedindo orações a quem já morreu na fé, como pedimos a um amigo aqui na terra. Mas os evangélicos se firmam em 1 Timóteo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se o próprio Jesus nos chamou dizendo: venham a mim, por que buscar outros caminhos? Respeitamos Maria como a bendita escolhida de Deus, mas ela mesma declarou que precisava de Deus como seu Salvador. No seu momento de dor, para quem você corre primeiro? A salvação é um presente ou uma conquista? O catolicismo ensina que a graça começa em Deus, mas é fortalecida pelas obras e sacramentos ao longo da vida. Já os evangélicos enfatizam Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não fazemos o bem para sermos salvos. Fazemos o bem porque já fomos alcançados por Jesus. A boa obra é o fruto da salvação, não o preço dela. Você vive tentando comprar o céu? Ou descansa na obra que Jesus já fez por você? Sobre qual rocha a igreja foi edificada? Para os católicos, Jesus estabeleceu uma hierarquia com Pedro, sendo o primeiro papa. Para os evangélicos, a pedra mencionada em Mateus 16 não é o homem Pedro, mas a declaração dele: tu és o Cristo. A igreja não está firmada em um homem falível, mas na verdade eterna,
de que Jesus é o Filho de Deus. O véu se rasgou. Você não precisa de um sumo sacerdote humano para falar com o Pai. O pastor lidera, mas quem governa a igreja é o Cristo vivo. Na missa católica, o pão torna-se o corpo real de Cristo, um mistério chamado transubstanciação. É um momento de profunda reverência física. Para a maioria dos evangélicos, a Santa Ceia é um memorial sagrado. Fazei isto em memória de mim. Participamos do pão e do suco de uva, lembrando com fé do sacrifício na cruz. Em ambos os lados, é o momento mais santo, mas a forma de entender a presença de Jesus muda tudo. Quando você toma a ceia, seu coração está focado no símbolo ou na entrega de Cristo? Nós falamos de 8 diferenças, mas eu preciso ser sincero. A nossa fé não é uma brincadeira, é sobre eternidade. Tem muita gente dentro de uma religião, mas completamente fora de Jesus. Pessoas que vivem no automático, repetindo orações e ritos, porque sempre foi assim, mas nunca tiveram um encontro real com o Criador. Não importa se você é católico ou evangélico no papel. Se o seu coração não foi transformado, o rótulo não vale nada. Você está seguindo costumes ou está seguindo a Cristo? A salvação é individual. Não adianta ter nascido em família cristã ou conhecer a Bíblia de cabeça. Deus não tem netos, Ele tem filhos. Tem muito católico que adora somente a Jesus e muito evangélico enganado, achando que está salvo só porque frequenta o culto. O que salva não é a placa da igreja, é o arrependimento verdadeiro e a entrega total a Jesus Cristo. No final, Deus não vai perguntar qual banco você sentou, mas se houve uma nova vida em você. Você é filho ou apenas um visitante da religião? Muitos buscam o caminho largo das tradições, das promessas e dos rituais externos, achando que isso resolve o problema da alma. Mas Jesus disse que o caminho é estreito. O que salva é nascer de novo, abandonar o pecado e se render ao senhorio de Cristo. Não viva de aparências. Não confie em homens que buscam fama e dinheiro. Volte para o evangelho puro e simples. A cruz não é um acessório, é o lugar onde nossa vida velha morre para que uma nova comece. Você já passou pela cruz? Meu conselho final para você hoje é simples. Pare de viver no automático. Não confie cegamente nos homens. Olhe para Jesus através da Bíblia. Ele não veio para te dar uma religião pesada e cheia de regras humanas. Ele veio para te dar vida em abundância. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa sair do automático. Que Deus te abençoe e que a sua fé esteja firmada na rocha que não se move. Um grande abraço do Quadros em Movimento.